Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like no vídeo, também ativa o sininho de notificação para você não perder quando eu postar um vídeo novo aqui no canal para vocês, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre o sorteio da Conmebol Libertadores e também sobre o sorteio da Copa do Brasil. Hoje, meio-dia, teve o sorteio da Liberta, às 3 horas teve o sorteio da Copa do Brasil, então eu vou falar com vocês sobre esses confrontos e também sobre os adversários do Botafogo que foram definidos hoje nos sorteios. Então vamos pro vídeo. Bom, vou começar falando da Copa Libertadores. O Botafogo vai enfrentar a LDU. E a real é que não é um time muito fácil, não é, um confronto assim dos mais fáceis, mas também não é um bicho de 7 cabeças. A LDU não é um bicho de 7 cabeças. É um confronto em que o Botafogo tem claras chances de vencer. Bom, o Botafogo enfrentou a LDU na Libertadores em 2023, enfrentou a LDU na Libertadores de 2024, onde a gente foi campeão, e vai enfrentar também em 2025. No ano passado, quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, o Glorioso enfrentou a LDU na fase de grupos, onde o Botafogo e o Júnior Barranquilla se classificaram. A LDU não se classificou na fase de grupos. Mas falando dos confrontos do Botafogo contra a LDU em 2024, o Botafogo perdeu o primeiro jogo por 1-0 lá na casa da LDU, porque o Arthur Jorge optou por 4 atacantes na altitude. E esse é um fator muito importante a gente pontuar e falar. O Botafogo agora vai pegar um adversário onde a gente vai ter que saber lidar com o fator altitude. O primeiro jogo da Libertadores, o Botafogo vai jogar no Newton Santos e o segundo jogo na casa da LDU. Então a gente precisa fazer o placar na nossa casa, já que a gente vai decidir o jogo fora de casa. O Botafogo precisa vencer no Newton Santos. Precisa vencer, na verdade, e fazer uma boa quantidade de gols para ter uma vantagem, uma vantagem sólida aí, já que a gente vai decidir o jogo fora de casa, vai decidir na casa da LDU. Tem esse fator altitude, então é muito importante a gente conseguir marcar a maior quantidade de gols possíveis. Para que a gente vá muito tranquilo para o segundo jogo, né, não fique pressionado, até porque a gente sabe que o nosso time vai ter que lidar com altitude, vai ter aquela questão de falta de ar. Enfim, a gente torce para que isso não afete muito os nossos jogadores, mas a gente sabe que isso pesa no desempenho e complica, né, dificulta o desempenho dos nossos jogadores. Então, é isso. O primeiro adversário do Botafogo na Libertadores, nas oitavas, é a LDU. Um adversário que a gente já enfrentou no ano passado, onde a gente foi campeão. Foi na fase de grupo, mas agora nas oitavas. E vale pontuar também, falando já de coincidência com 2024, se o Botafogo passar da LDU e o São Paulo passar do Atlético Nacional, o Botafogo pode enfrentar o São Paulo nas quartas da Libertadores. Se isso acontecer, o confronto das quartas será o mesmo do ano passado. O Botafogo, no ano passado, quando a gente foi campeão, também enfrentou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Então, se o Botafogo se classificar e o São Paulo também, a gente pode ter aí o mesmo confronto nas quartas quando o Botafogo foi campeão no ano passado. Então, ainda tem mais uma coincidência. O Botafogo também tem chance de enfrentar o Palmeiras. Ano passado também enfrentamos o Palmeiras na Libertadores, nas oitavas, mas esse ano a gente tem chance de enfrentar o Palmeiras lá na semifinal. Se o Botafogo e o Palmeiras se classificarem nas oitavas e nas quartas, o Botafogo tem chance sim, de enfrentar o Palmeiras, né, porque caiu no mesmo lado que o nosso. E é isso, o Botafogo pegou o lado mais difícil, né? O outro lado tá muito mais tranquilo, tem confrontos muito mais fáceis, que é o lado do Inter, do Flamengo, do Fortaleza, do Peñarol. É um lado mais fácil, onde tem confrontos mais tranquilos. O lado do Botafogo tá um pouquinho mais difícil, mas a gente sabe que a gente gosta disso, né? O Botafogo gosta de confrontos difíceis, gosta daquela emoçãozinha, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, a gente vai se classificar. Então, é saber lidar com a altitude. A gente também tem que pontuar que a LDU é um time que faz muita cera, né? Quando a gente enfrentou eles em 2023 e em 2024, a gente viu que é um time anti-jogo, a gente viu que é um time que faz cera. Então o Botafogo precisa saber lidar com isso. O Botafogo precisa pressionar o árbitro para dar amarelo pro goleiro deles quando ele começar a demorar para sair com a bola, demorar para bater o tiro de meta, porque a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que a LDU é um time anti-jogo e que vai fazer de tudo para sair do Newton Santos com um 0-0, com um empate, porque para eles um empate para decidir na casa deles é maravilhoso. Então o Botafogo não pode fazer isso. O Botafogo tem que vencer no Newton Santos, jogar a pressão para a LDU e falar, ó, agora é com vocês, se virem aí, que a gente já fez o nosso placar aqui. Se vocês não conseguirem empatar na casa de vocês, a gente vai classificar. Então, é isso. Falando de Liberta, é isso. Acho que o Botafogo tem plenas chances, sim, de classificar tranquilamente com a LDU. É só fazer o dever de casa e vencer no Newton. Mas comenta aí, torcedor, o que você achou. Botafogo e LDU pelas oitavas da Libertadores. O que achou do nosso adversário e o que você espera desse confronto.
Agora falando de Copa do Brasil, o Botafogo quase pega o Corinthians, o Palmeiras, foram os times que sobraram no sorteio, né? Junto com o Botafogo. E o Botafogo pegou o Bragantino. A verdade é que o Bragantino vive um momento muito bom, né? No Brasileirão está muito bem. O Botafogo não está tão bem no Brasileirão esse ano. Mas a gente sabe que mata-mata é diferente. A gente sabe que o Botafogo, inclusive, eliminou o Bragantino da Libertadores ano passado, da pré-Libertadores. Né? A gente venceu eles e nos classificamos para a fase de grupos em 2024. Então, é um adversário que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nenhum adversário, essa é a verdade. Eu acho que o time que quer ser campeão da competição não tem que ter medo de ninguém, não pode escolher adversário, não pode escolher confronto. É um jogo que também não vai ser fácil. Acho que a gente tem que ter respeito ao adversário. O Bragantino vive um bom momento, tá bem tranquilo e tá indo muito bem no Brasileirão esse ano. Até então, a gente sabe que o Brasileirão também muda muito rápido, né? A tabela muda muito rápido, mas até então tá muito bem no Brasileirão. Então tem que ter respeito pelo adversário. Mas eu, sinceramente, acho que o Botafogo classifica tranquilamente também. A gente sabe que o Arthur é ex-Bragantino, né? Já jogou no Bragantino. Então acredito muito aí que o nosso 7 vai continuar brilhando. O Arthur, em 4 jogos, tem 3 gols e 2 assistências com a camisa do Botafogo. Falando dos últimos 4 jogos, então, contra eles, então, principalmente, contra o Bragantino, principalmente, que é o ex-clube dele, eu acredito muito que o Arthur vai marcar e vai ser importante também nesse confronto. Aquela lei do ex básica, né? E assim como na Libertadores, o primeiro jogo do Botafogo na Copa do Brasil, nas oitavas da Copa do Brasil, a gente também vai começar jogando no Newton Santos. O primeiro confronto do Glorioso é no Newton e depois na casa do Bragantino. Sendo assim, é a mesma coisa. É vencer em casa e jogar a pressão para o adversário. Eu gosto de começar jogando em casa. Mas quando a gente começa jogando na casa do adversário, pode acontecer que nem aconteceu no nosso jogo contra o Racing. A gente acabou ficando com 1 a menos no primeiro jogo contra o Racing, lá na Recopa. Né? A gente ficou com 1 a menos, o Barbosa foi expulso. Depois a gente tomou 2 gols, se eu não me engano. E aí a gente veio para o Newton Santos muito mais pressionado, tendo que correr atrás de um placar. E aí a gente acabou não conseguindo vencer a Recopa. Né? E perdemos um título. Então eu acho que quando a gente joga na nossa casa, consegue um placar, a gente joga a pressão toda para o adversário. Sendo assim, eu prefiro muito decidir os jogos fora de casa. O jogo de mata-mata tem que ser decidido fora de casa, eu prefiro. Mas e você, torcedor, o que achou desses adversários do Glorioso? Gostou de pegar o Bragantino na Copa do Brasil? Acho que o Botafogo está muito tranquilo, tem chances claras de vencer esses confrontos, tanto na Liberta quanto na Copa do Brasil. Então quero saber de você, comenta aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o like no vídeo também. Quem quer ser campeão não escolhe adversário, tá bom? É isso. Fogo!